E se a ciência sugerisse que o maior obstáculo para a riqueza é o simples ato de procurar por ela desesperadamente? Pois é, parece um contrassenso gigante, né? Totalmente. Porque normalmente a nossa sociedade condiciona a mente a acreditar que, tipo, construir uma vida próspera exige força bruta física mesmo. Aquela ideia de esforço linear e constante. E isso, a lógica comum dita que se pega um tijolo, aí coloca argamassa, empilha outro tijolo e depois de décadas de exaustão, bum, a parede do sucesso financeiro tá lá. É um suor tangível, sabe? Essa é a essência do paradigma materialista, com certeza. É a crença de que a causa e o efeito no mundo físico são as únicas engrenagens que movem a realidade. E claro, é uma visão muito reconfortante porque é algo visível, né? A gente consegue tocar. Aham. Cerce. O material propõe que essa tal parede de tijolos não começa na matéria, mas, antes de tudo, ela começa na onda de probabilidade. Certo. Vamos desempacotar isso tudo. Porque a nossa missão aqui hoje é decodificar um conjunto incrivelmente denso de palestras do pesquisador Hélio Couto. E é muito conteúdo, viu? Muito. E o foco central dessas fontes é sobre como criar a própria realidade, especificamente voltado para a prosperidade e para a abundância. Exato. E para quem nos ouve agora, vale o aviso de que o material é uma mistura bem complexa. Vai da física quântica, passando por neurociência e chegando numa filosofia espiritual de desapego profunda. Não é uma leitura leve, digamos assim. Nem um pouco. E a premissa de que o simples ato de pensar é a faísca literal que, tipo, materializa um carro novo na garagem, isso soa quase como se ficção científica no começo. Soa muito absurdo para a mente que foi treinada no materialismo, mas as fontes exigem que a gente compreenda a mecânica literal por trás desse processo, antes mesmo de falarmos sobre dinheiro ou bens materiais. Então a gente precisa entender as regras do jogo primeiro. Exatamente. Não estamos lidando com um pensamento mágico, um esoterismo fofinho, sabe? Segundo o material, o pensamento se transformando em matéria segue regras físicas muito específicas. Regras que envolvem o que a ciência chama de colapso da função de onda. Tá, e qual é a base disso? A base de tudo é que o universo inteiro, no seu nível mais fundamental de todos, é composto de energia e informação. Tudo é onda. A consciência permeia toda a realidade. Espera, vamos aterrar um pouco esse conceito. A gente tem uma onda de infinitas possibilidades viajando no espaço-tempo. Como exatamente ocorre a colisão que transforma algo invisível num carro de metal estacionado? É aí que entra a matemática da coisa. Porque as fontes mencionam uma matemática bem específica nisso, né? Sim, a mecânica descrita no texto funciona assim. Existe um oceano de energia no vácuo quântico. Quando uma consciência, ou seja, uma pessoa, faz uma escolha com uma intenção claríssima, ela emite uma onda. Certo. Essa onda viaja e, segundo a física descrita no material, ela colide com uma onda equivalente que retorna do futuro. Quando o pico de uma onda se choca perfeitamente com o pico da outra onda, ocorre o que eles chamam de interferência construtiva. E o que acontece com a energia nesse choque? Operasse como um rádio gigantesco, sabe? E o cérebro humano fosse a antena transmissora e receptora. Essa analogia do rádio é perfeita e o dial desse rádio, o botão de sintonizar, ele é implacável. Exato, não tem meio termo. Porque se a ideia é atrair abundância, não dá para emitir um sinal errado. Se alguém emite um sinal tipo de 50 kHz focado em carência, nas contas atrasadas e na escassez, Vai receber escassez de volta. justamente, a pessoa vai receber exatamente a programação dessa mesma frequência. Não adianta sintonizar na rádio da dívida e ficar lá indignado reclamando da música ruim que está tocando. É impossível. A estação 90.5 FM jamais vai transmitir o conteúdo da 94.7 FM. É pura física. O que é realmente fascinante aqui é como o autor âncora essa analogia do rádio em fenômenos de laboratório. Não é algo tirado do nada. O texto usa o efeito Casimir para provar que esse oceano de energia, onde as nossas ondas navegam, não é uma teoria abstrata. Explica um pouco mais desse efeito Casimir para o pessoal que está ouvindo. Claro, em termos bem simples, o efeito Casimir demonstra que se a gente colocar duas placas de metal minúsculas, muito próximas no vácuo absoluto,
E lembrando que o vácuo absoluto seria um lugar onde não deveria existir absolutamente nada. Um espaço totalmente vazio? Isso. Só que essas placas se atraem sozinhas. Porque o vácuo não é vazio. Precisamente. O vácuo ferve com uma energia quântica inesgotável. O material argumenta que essa energia de fundo, junto com a organização estrutural do universo, tipo o campo de Higgs, né? O famoso bóson de Higgs que dá massa às partículas. E que obedece a uma matemática afinadíssima. Sim, afinada até a 36ª casa decimal. Isso, segundo as fontes, prova a existência de uma inteligência suprema, uma onda primordial que é autoconsciente, que administra a criação toda e que responde diretamente às nossas frequências. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a regra é tão mecânica, tão direta quanto girar o botão de um rádio ou usar a matemática do universo, por que a imensa maioria da humanidade não está nadando em prosperidade? Essa é a grande questão. Onde é que está o gargalo da coisa? As fontes apontam para o que a gente pode chamar de assassinos da abundância. E o primeiro da lista parece ser a dúvida. A dúvida é letal nesse processo. Totalmente letal. Para que o colapso da função de onda aconteça, o universo exige 100% de certeza do observador. E o autor ilustra isso com um exemplo prático muito revelador. Aquele da garagem? Esse mesmo. Imagina que alguém faz todo o processo mental, concentra a intenção e colapsa a realidade para ter um carro novo. A pessoa sente que o pedido foi atendido energeticamente. Mas aí, no dia seguinte, bate aquela insegurança humana, sabe? É natural. Sim. Aí a pessoa vai até a garagem e abre a porta só para dar uma checadinha rápida se o carro de fato já se materializou por lá. Mas vem cá, fazer essa checagem não soa como simples prudência humana? Afinal, a gente quer ver os resultados. É tipo como colocar um bolo no forno. Nós abrimos a porta do forno a cada 5 minutos para ver se a massa está crescendo? É o mesmo instinto, com certeza, mas com uma consequência mecânica muito mais profunda e devastadora. No caso do bolo, abrir a porta deixa o ar frio entrar e a massa sola. Na física quântica descrita pelas fontes, o simples ato de observar com desconfiança ativa o que é conhecido como efeito Zenão. O efeito Zenão. Isso. Ao abrir a porta da garagem para conferir, a pessoa emite uma frequência cristalina de dúvida. Ela está, na verdade, comunicando para o universo que não acredita que o processo já foi concluído na dimensão energética. E a resposta do universo é imediata, né? A onda descolapsa. Na mesma fração de segundo. O sistema entende a dúvida como a nova instrução principal. Tipo assim, não tem certeza, então o estado do sistema congela ou volta para estaca zero. Todo aquele trabalho de foco anterior é anulado. O efeito Zenão mostra que a observação ansiosa paralisa a manifestação material na hora. Esse biologicamente exaustivo. É muito exaustivo. O nosso cérebro não é programado desde os tempos das cavernas para escanear ameaças e ficar focando no que pode dar errado, para garantir a sobrevivência. Essa é a grande batalha diária. E as fontes chamam esse obstáculo específico de entropia psíquica. Nós somos compostos por átomos, certo? E estamos sujeitos às leis da termodinâmica. Certo. Na natureza, qualquer sistema fechado caminha naturalmente para a desorganização, para o caos, a menos que se aplique energia constante nele. Então, se não houver um controle ativo e implacável da mente humana, ela descamba naturalmente para pensamentos negativos e cenários catastróficos. Então, deixar a mente solta no piloto automático significa, na prática, ser arrastada pela correnteza dos problemas. Sim. Um ser humano médio tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Se o piloto automático estiver ligado, a esmagadora maioria desses pensamentos vai orbitar em torno de falta de dinheiro, de fofocas, doenças, tragédias. E lembrando a nossa analogia da sintonia do rádio, a consciência atrai exatamente o que contém dela. Exato. Focar obsessivamente nas dívidas cria uma frequência que materializa ainda mais dívidas. Não tem como fugir disso. A solução radical que o material propõe é que o foco tem que ser redirecionado violentamente apenas para ganhar dinheiro e prosperar, ignorando totalmente a escassez. E assumir o volante da própria mente dessa forma gera uma resistência assustadora nas pessoas. Há muita resistência. O material traz uma história que, olha, é tragicômica.
É sobre a rejeição brutal que a humanidade tem a assumir o controle dessa mecânica. Conta sobre um rapaz de 25 anos que foi pro apartamento da ex-namorada. Essa história é fantástica. O clima estava perfeito, sabe? Havia segundas intenções claríssimas na visita. Mas a moça tinha acabado de descobrir esse conhecimento sobre mecânica quântica e a criação da própria realidade. E ela estava fascinada. Empolgadíssima. Ela começou a explicar para ele sobre o colapso da função de onda, sobre o efeito Casimir e como nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E qual foi o impacto biológico no rapaz? Foi instantâneo. Ele perdeu completamente a libido na mesma hora, inventou uma desculpa qualquer lá e fugiu do apartamento. Simplesmente foi embora. E o autor usa essa anedota que parece super engraçada na superfície para escancarar uma verdade muito brutal sobre a nossa psique humana. Nós fugimos da mecânica quântica porque compreendê-la destrói em caráter definitivo a figura da vítima. Uau! É um nível de responsabilidade aterrorizante, né? Aceitar essa física significa que não se pode mais culpar o governo, Nem a economia mundial. nem o chefe chato ou o alinhamento dos planetas, sei lá. A pessoa senta na cadeira do motorista da própria vida e o peso de saber que cada pensamento negativo está ativamente destruindo a própria conta bancária é demais para quem prefere o conforto quentinho de colocar a culpa no externo. A fuga daquele rapaz da história foi puro instinto de preservação do próprio ego, que adora se alimentar do coitadismo. Que é onde a coisa fica realmente interessante. Porque olha só, se de um lado a vigilância ansiosa, aquele negócio de ficar checando a garagem o tempo todo, aciona o efeito Zenão e estraga tudo. E do outro, deixar a mente solta cai na tal da entropia psíquica, qual é o ponto de equilíbrio? A linha fina. Como agir no mundo material sem sabotar a própria intenção com a ansiedade? As fontes apresentam a técnica central para isso, que é a arte de soltar aliada à frequência da gratidão. O conceito de soltar é descrito no texto como a sabedoria suprema. Pensa no universo como um rio imenso de energia que está fluindo numa direção constante rumo à expansão. Tá, um rio fluindo. Qualquer tentativa de forçar uma situação com ansiedade ou de aplicar uma pressão baseada no ego cria uma barreira literal, uma resistência física contra a correnteza desse rio. O material ilustra isso brilhantemente com a figura do vendedor desesperado. A gente pode imaginar um corretor de imóveis que tá, com a corda no pescoço, ele precisa muito fechar uma venda para pagar o aluguel no fim do mês. A pressão tá lá em cima. Sim. E aí, quando um cliente em potencial entra no escritório dele, o corretor praticamente voa em cima da pessoa. A pressão interna por bater a meta transborda. E qual é o resultado disso? O cliente sente uma repulsa invisível. Foge na hora. Exato. Ele se sente tratado como presa, ele percebe aquela energia de escassez no ar e vai embora. Porque esse corretor inverteu toda a lógica da prosperidade quântica. Vender, segundo a ótica do material, jamais deve ser o ato de tirar algo de alguém para suprir a sua própria falta. Faz sentido. Vender é, na verdade, o ato de ajudar o outro a resolver um problema genuíno. A ansiedade de tomar o dinheiro do cliente bloqueia o fluxo energético inteiro. E o texto vai fundo na biologia para explicar como esse bloqueio acontece fisicamente, lá dentro da nossa cabeça. É aqui que entra a menção aos microtúbulos, certo? Como o cérebro físico atua ou como uma barreira ou como um canal. Exatamente isso. Os microtúbulos são umas estruturas cilíndricas, bem pequenas, que formam o esqueleto interno das nossas células. E eles estão muito presentes nas sinapses dos nossos neurônios. As fontes argumentam que essas estruturas funcionam como antenas literais, por onde a informação e a luz do vácuo quântico, vindas lá do todo, tentam penetrar no cérebro humano. Como se fossem cabos de fibra ótica conectando a mente da pessoa direto ao universo. Perfeito. Mas existe um mecanismo de defesa no meio do caminho. Quando alguém opera puramente pelo egoísmo, focando apenas nos próprios interesses e emanando aquele desespero da carência, igualzinho o corretor de imóveis, o ego, dessa pessoa produz uma carga de energia super densa e contrária. E o material chama essa carga densa de miasma, né? Isso, miasma. E esse miasma sobe e bate de frente com a luz quântica que estava tentando entrar lá pelos microtúbulos. O circuito entra em curto e corta a conexão.
a bênção e a intuição da pessoa são bloqueadas mecanicamente pelo próprio ego dela. Gente, isso lança uma luz terrível sobre como a humanidade tem rezado por milênios. A oração tradicional costuma ser um festival de escassez. A pessoa se ajoelha e implora pelo amor de Deus, me tire das dívidas, eu não tenho nada, eu preciso de dinheiro urgente. E isso é um desastre eletromagnético completo. Nossa, sim. A oração da carência emite carência pura lá para o vácuo quântico. O universo é literal, ele não interpreta metáforas. Se alguém pede algo de forma desesperada, a mensagem oculta que está indo na onda é a afirmação de que não possui aquilo. E a mecânica devolve fielmente mais circunstâncias para confirmar essa sensação de ausência. A única oração que deve ser feita, ou melhor, a única frequência correta segundo as fontes, é a da gratidão antecipada. A pessoa deve sentir e declarar com convicção: agradeço pelo carro maravilhoso que tenho. Mesmo que, fisicamente, ela ainda ande a pé e more num barraco caindo aos pedaços. Especialmente nessa situação, porque agradecer sintoniza o rádio na frequência onde a realidade que ela deseja já é um fato consumado lá na dimensão da onda. Exato. Uma vez que o pedido é colapsado e o sentimento é de gratidão plena, sem a interferência da dúvida, que gera o efeito Zenão, ou do miasma do ego, a solidificação da matéria é apenas uma questão do tempo necessário para a onda se condensar. É um processo mecânico de espera confiante. Mas olha, confesso que isso levanta um sinal de alerta gigantesco. Pensa comigo, se a chave suprema é agradecer e soltar as expectativas, isso não é tipo um passe livre para preguiça? Como assim? Se eu entrego a rota nas mãos do universo, eu deito no sofá e fico lá esperando o dinheiro cair pelo duto de ventilação do ar-condicionado? Como a gente equilibra esse desapego emocional profundo com a necessidade real de agir no mundo de tijolos e argamassa? Isso levanta uma questão importantíssima, porque a má interpretação desse soltar é o que leva ao misticismo inútil que não dá resultado nenhum. O material abomina a preguiça e a inércia. Ah, que bom! A prosperidade quântica exige um esforço colossal da pessoa, mas é um esforço alinhado. O universo não arremessa soluções prontas pela janela de casa. Em vez disso, ele cria sincronicidades. Sincronicidades. As famosas coincidências que não são coincidências. Isso. Ele orquestra encontros improváveis e abre as portas de oportunidade. O trabalho da pessoa não é forçar a realidade, mas ter o preparo brutal através de muito estudo, muito trabalho e ouvindo a intuição para conseguir reconhecer essas portas. E ter a coragem de atravessar elas. É a mesma dinâmica de usar um aplicativo de GPS no celular. Nós digitamos o endereço final que, na nossa analogia, seria o colapso da função de onda, o objetivo de ficar rico. Aí o aplicativo processa os dados lá no servidor e começa a nos guiar pelas ruas, criando a rota ideal baseada nas sincronicidades. Perfeito. Mas aí, do nada, o GPS manda você virar à direita numa rua escura e totalmente desconhecida, que na vida real seria uma oportunidade inusitada de negócios ou de conhecer alguém novo. O que a maioria faz nessa hora? Sente um medo absurdo, ignora a instrução do GPS e segue reto pela avenida principal, que é a zona de conforto conhecida. Exato. E o universo, como um bom aplicativo de GPS, recalcula a rota. Ele não desiste fácil. Ele tenta criar outra sincronicidade e manda virar à esquerda lá na próxima esquina, sei lá, aceitando aquele convite para um evento que parecia chato. Mas a pessoa está cansada do trabalho e prefere ir para casa dormir. Sempre um não para as portas. Sim, e se as instruções do fluxo continuam sendo ignoradas em favor da inércia, o destino nunca é alcançado. O material tem uma analogia maravilhosa sobre essas portas ignoradas, focando no que acontece num lugar super corriqueiro, que é um shopping center. O cenário da praça de alimentação do shopping é um choque de realidade. Imagina que alguém faz a visualização, sintoniza na abundância e finalmente solta o resultado. O universo processa a onda e coloca essa pessoa sentada tomando um café numa mesa do shopping. Certo. De repente, um desconhecido senta na mesa bem ao lado. O universo orquestrou o espaço-tempo inteiro para colocar os dois ali naquele exato minuto. O problema é que esse desconhecido pertence a uma classe social muito diferente, ou tem uma crença distinta, ou é de outra etnia.
E aí entram os filtros mortais da pessoa. Os filtros e o preconceito rasgado. O ego da pessoa julga a aparência daquele desconhecido e ela decide não puxar assunto, mantendo a cara fechada para o mundo. Perdendo a chance. O que ela não sabe é que aquele exato desconhecido era o fornecedor que ia salvar a empresa dela, ou o investidor anjo, ou o cliente que faria a grande encomenda do ano e traria a fortuna. O universo literalmente escancarou a porta no balcão do café para promover essa unificação. Fez a parte dele, né? Fez, mas a arrogância bloqueou a ação no mundo físico. E depois, essa mesma pessoa vai reclamar nas redes sociais, indignada, dizendo que a mecânica quântica é uma fraude e que as técnicas não funcionam. É frustrante só de imaginar. E esses filtros que nos cegam para sincronicidades não nascem do nada. As fontes são super claras ao apontar que o nosso sistema de crenças limitantes sobre prosperidade é implantado de forma quase invisível na nossa primeira infância. Lá atrás, nos primeiros anos. Sim, o que nós ouvimos os nossos pais murmurarem sobre o dinheiro quando a gente tinha 3 ou 4 anos de idade. Sabe, aquelas frases clássicas, tipo, dinheiro não dá em árvore, ou todo rico é desonesto, ou a gente é pobre, mas é limpinho. Clássicas. Isso constrói um algoritmo subconsciente muito poderoso. E é esse algoritmo que dita quais portas de oportunidade de riqueza o nosso cérebro vai nos permitir enxergar 30 anos depois. É por isso que o material faz uma distinção agressiva sobre o que realmente significa melhorar na vida. Para a maioria das pessoas, para o senso comum, melhorar está associado puramente a consumir matéria. Comprar coisas. É aquele impulso cego de trocar o celular pelo modelo mais novo a cada 6 meses ou financiar um carro luxuoso muito além das próprias possibilidades só para impressionar os vizinhos. E o material diz que isso é o ego operando na escassez. Tentando preencher um buraco negro interno com matéria que é temporária. E o resultado disso é o endividamento crônico. A evolução verdadeira, segundo as fontes, é uma expansão da consciência interna, uma mudança de frequência que traz uma paz genuína, independentemente dos penduricalhos ao redor. Exato. O foco muda do ter ansioso para o ser próspero. E olha, essa mudança interna é a base de tudo. E o universo traça as rotas através dessas sincronicidades que a gente tem que ter coragem de seguir. A gente chega numa pergunta fundamental. Qual? Qual é o combustível definitivo que faz o motor dessa cocriação rodar em potência máxima? As fontes oferecem uma resposta para isso que poderia soar bem romântica ou até moralista à primeira vista, mas que eles insistem em ser uma constatação matemática e biológica nua e crua. Ajudar os outros. Sim. Ajudar os outros. A riqueza individual só se sustenta pela generosidade ativa. Essa é a grande virada de chave de todo o material. A biologia humana, especialmente a nossa neuroquímica, expõe qual é a intenção primária da força criadora. O texto descreve o nosso corpo como uma máquina de endorfinas, que é finamente sintonizada para a colaboração mútua. Uma máquina de endorfinas. Pensa assim, quando alguém ajuda sinceramente uma senhorinha idosa a atravessar a rua movimentada, ou presta um auxílio sem esperar nenhum retorno financeiro em troca, o cérebro recebe uma injeção imediata e altíssima de endorfina e dopamina. É uma recompensa química por ajudar. É uma recompensa biológica implantada pelo todo pelo ato de servir. E o detalhe mais impactante de ler isso nas fontes é que o sistema biológico não impõe limites para essa recompensa. Não tem teto. Quanto mais se serve aos outros, mais combustível químico de bem-estar e prosperidade é gerado. Não há escassez de endorfina para quem pratica o bem de forma contínua. Isso desmonta completamente a visão puramente implacável daquele darwinismo social, sabe? Que o mercado de trabalho altamente competitivo costuma adorar. A ideia de que é cada um por si e a vida é a lei do mais forte esmagando o mais fraco. Essa ideia é considerada pelo material como uma falha infantil de compreensão da realidade. A analogia do autor para ilustrar a burrice do darwinismo extremo é muito simples. Pensa num ambiente fechado, onde convivem cães e cabras. Se os cães decidirem agir puramente por aquele instinto predatório egoísta e comerem todas as cabras o mais rápido possível para estocar gordura, qual é o fim da história?
O fim inevitável é que, assim que terminarem as cabras, os cães vão morrer de fome logo em seguida. A ganância cega sempre destrói a própria base que a sustenta. A teia da vida exige colaboração profunda para que a sobrevivência a longo prazo seja possível. Exatamente. A inteligência superior por trás dessa física toda desenhou um sistema de ganha-ganha. E o poder brutal dessa lei de doação se aplica em literalmente qualquer extremo da hierarquia social. O texto levanta um conceito fascinante chamado o paradoxo do mendigo. Conta pra gente como é isso. Imagina alguém na pior situação material que você conseguir conceber. Uma pessoa vivendo nas ruas, na miséria absoluta, pedindo moedas no sinal de trânsito. Se de alguma forma quase milagrosa essa pessoa conseguir acessar esse conhecimento quântico e decidir ali mesmo no farol começar a emanar um amor incondicional e uma gratidão verdadeira por cada motorista que passa, abençoando silenciosamente a vida daquelas pessoas nos carros. Nossa, a frequência vibracional dessa pessoa vai disparar de uma forma absurda. Vai alcançar patamares altíssimos na hora. E por causa do colapso da função de onda, essa frequência extremamente elevada de amor vai, inevitavelmente, atrair sincronicidades para ela. Uma oportunidade de trabalho digno vai surgir de onde ela menos espera e a realidade material dessa pessoa vai mudar muito rapidamente. E o reverso também é verdadeiro, né? Sim. Se esse morador de rua emanar ódio visceral, ressentimento e inveja profunda por estar naquela situação ao ver os carros de luxo passarem, ele vai estar firmemente sintonizado na rádio da carência extrema e do miasma. Essa energia muito densa repele as raras oportunidades de ajuda que poderiam surgir, cimentando ele quase eternamente na escassez. Isso reforça o princípio máximo que as fontes descrevem sobre o todo. A inteligência cósmica nunca, repito, sob nenhuma circunstância, perde em um torneio de generosidade com a gente. O conceito central de ser rico não é agir como um cofre blindado. A nossa sociedade aprendeu a tratar o dinheiro como algo a ser trancado num cofre no banco, acumulando, criando mofo e estagnação por medo do amanhã. Mas o material diz que a pessoa verdadeiramente próspera precisa ser um canal limpo. Um conduíte para o universo agir. A dinâmica inteira funciona por pressão e vazão. O universo despeja quantidades massivas de abundância nesse canal humano. Se a pessoa usa essa abundância apenas para si mesma e retém todo o resto num cofre por puro medo de faltar no futuro, o que acontece? O canal entope. A água para de correr, o fluxo cessa. Mas se a pessoa distribui essa energia, se ela paga muito bem os funcionários dela, investe em quem precisa, movimenta a roda da economia local e ajuda ativamente o próximo, ela esvazia o canal rapidamente. E qual é a física por trás disso? O vácuo da natureza detesta o vazio. Ao esvaziar o canal servindo aos outros com generosidade, a pessoa força mecanicamente o universo a enviar uma quantidade ainda maior de recursos para preencher aquele espaço vazio novamente. É um ciclo infinito de expansão e recebimento. A imagem que fica muito clara é que a riqueza é como um rio. A água precisa entrar com força, irrigar as margens para dar vida a tudo ao redor e, o mais importante, continuar fluindo. Se a água do rio for represada indefinidamente num ponto só, ela estagna, apodrece e morre. E vira um pântano. Vira um pântano de problemas. E se a regra inegociável do universo aqui, guardar conhecimento ou recursos só para si mesmo, trava o fluxo, como o próprio pesquisador, autor desse material que a gente está analisando, aplica isso na vida prática dele? Como ele garante que essa água de conhecimento chegue a quem precisa no meio de tanta desinformação que a gente tem hoje? O material traz um detalhe recente e fascinante que serve como a prova viva das próprias regras que ele ensina. Ah, você está falando da inusitada prova de vida que ele gravou recentemente, né? Exatamente. Esse evento tangibiliza perfeitamente todo esse conceito de ser um canal de distribuição livre. Agora há pouco, em fevereiro de 2025, o autor das palestras se viu forçado a gravar um vídeo de si mesmo, fisicamente segurando exemplares de jornais impressos com a data bem visível para a câmera.
Tipo aquelas provas de vida de filme de resgate? Igualzinho. E ele precisou fazer isso não por um sequestro, mas para estabelecer uma âncora de realidade contra o avanço absurdo das falsificações geradas por inteligência artificial, os famosos deepfakes, que hoje podem clonar perfeitamente a voz e a imagem de qualquer pessoa na internet. E ele tomou essa atitude assim quase analógica de segurar um jornal de papel, justamente porque o objetivo dele era lançar e manter um blog totalmente gratuito, um espaço focado única e exclusivamente em dissecar todas as variáveis da prosperidade para qualquer um acessar. Sem cobrar nada por isso. Sem cobrar nada. Ele queria garantir que as ferramentas precisas para sair da escassez financeira estivessem acessíveis de forma inquestionável e autêntica a quem precisasse, superando qualquer tentativa tecnológica de fraudadores de corromper a mensagem dele. É a aplicação prática em tempo real de esvaziar o canal doando conhecimento. E sintetizando todo esse arcabouço complexo do material, prosperar, lá na sua essência última, não se trata primariamente de entender tabelas chatas de juros compostos ou criar estratégias predatórias para esmagar a concorrência no mercado. Trata-se de física de partículas. De sintonia de frequências e de serviço ao próximo. Isso. É o trabalho árduo e contínuo de colapsar a onda mental, extinguir aquela dúvida terrível e a vigilância ansiosa da porta da garagem para evitar o efeito Zenão. É limpar os microtúbulos do próprio egoísmo para não bloquear a entrada da luz e ter muita coragem de agir atravessando as sincronicidades que o universo orquestra todos os dias ao nosso redor. E, acima de tudo, manter o fluxo sempre vivo. Olha, essa visão promove uma quebra de paradigma simplesmente monumental. Nós passamos séculos da nossa história acreditando que somos meros passageiros, frágeis, num navio governado pelas circunstâncias externas, quando, na realidade, a física sugere que nós somos os arquitetos e o próprio mar. E isso me leva a uma reflexão final, algo para todo mundo que nos ouve mastigar ao longo dessa semana. Manda. Se o colapso da função de onda não é só uma metáfora bonitinha de autoajuda, se a mecânica quântica prova que cada intenção humana afeta a matéria ao nosso redor de forma implacável, e que o vácuo quântico nos conecta a todos num único oceano inteligente, será que a verdadeira razão pela qual a pobreza extrema e a fome ainda destroçam nosso planeta não tem absolutamente nada a ver com a falta de terras aráveis, crise climática ou falta de dinheiro impresso em circulação? É uma pergunta pesada. Será que a maior tragédia da Terra é o fato de que a humanidade, coletivamente, ainda está afogada até o pescoço na sua própria entropia psíquica, colapsando ativamente o medo, o preconceito e o instinto predatório todos os dias da semana, em vez de colapsar a abundância que já está totalmente disponível no vácuo, esperando apenas a nossa sintonia correta? É um questionamento que inverte completamente o nosso papel de vítima na sociedade. Deixo o convite para que cada pessoa na nossa audiência observe atentamente as suas ações de hoje. Quais portas, daquelas escancaradas pelas sincronicidades do universo, nós estamos ativamente fechando agora por causa do medo e das nossas crenças infantis limitantes? Excelente provocação, que saibamos manter as nossas portas sempre abertas e a frequência elevada na gratidão. Desejamos a todos que nos acompanham uma jornada muito mais consciente e infinitamente próspera. Até a nossa próxima análise aprofundada.